Estamos iniciando pela sua terceira Via TV mais um boletim de esportes, né? A semana de abertura, então, né, do campeonato da segunda divisão da Série B do estado do Rio de Janeiro. Agradecendo o carinho da audiência de Silvio Lima, Grevi Macabu, Jorge Canoão, Luiz Sérgio Brasil, Luciano Capelinha e Jackson, lá no bairro do Horto. Abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Olha aí, reunião da federação para punir a dupla Fla-Flu foi cancelada. Eurico ficou uma fera e deitou falação. Tenistas elogiam coragem de Sharapova por declarar que usou medicamento proibido. Levi Coupe desaponta repórteres e diz que só veio ao Rio de Janeiro porque a grana foi alta. Americano segue com programação de treinos da semana de estreia no estadual. Dos 9 jogos da primeira rodada, apenas 3 estão confirmados para o fim de semana. Falta de laudo nos estádios pode complicar o início da segundona. Jogos serão remanejados. Flamengo e Figueirense jogam logo mais pela Primeira Liga. Agora no Boletim do Esporte da Terceira Via TV. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro, através do presidente Rubens Lopes, anunciou ontem que cancelou a assembleia pedida pelo Vasco da Gama, pelo presidente Eurico Miranda, para punir Flamengo e Fluminense por desobediência. Ele alega que o tricolor, tanto o tricolor quanto o rubro-negro, jogam pela Primeira Liga mesmo com proibição da FERJ. Revoltado com o cancelamento da assembleia, o presidente do Vasco deitou falação. Esculhambou a CBF, a Federação do Rio e até a televisão que exibe as partidas da Liga e do Campeonato Estadual. Ele disse que com a conivência da federação, o jogo do seu time com o Bangu passou de sábado para domingo. Antes, segundo Eurico, domingo passaria à tarde Fluminense e Botafogo pela TV aberta. Lembrou que com relação à Liga, Primeira Liga, está uma verdadeira esculhambação. Segundo ele, ninguém respeita ninguém e que as entidades são omissas e coniventes com a bagunça. Ele quer que o clássico Vasco e Flamengo, pelo campeonato ainda, agora seja em Brasília. Só que o mando de jogo é do Flamengo e a decisão não cabe, portanto, ao Vasco da Gama. Olha aí, tenistas de todo o mundo, incluindo as irmãs Venus e Serena Williams, através das redes sociais, vem expressando solidariedade e elogiando a coragem da russa Maria Sharapova, que veio a público dizer que foi apanhada no exame antidoping em virtude de usar um medicamento proibido pela Federação Internacional de Tênis. A tenista, que é a 7ª no ranking, explicou que usa o medicamento para conter o diabetes há bastante tempo, antes mesmo de ser proibido, e que ela não sabia de tal proibição. Na verdade, a Sharapova perdeu contratos milionários. 2 empresas, na verdade, cancelaram os contratos que tinham com ela. Pois é, sabe por quê? Em função dessa história de antidoping. E ela perdeu nada mais, nada menos de uma quantia, de um patrocínio equivalente a 80 milhões de reais por ano. E o técnico Levi Coupe, contratado pelo Fluminense, acabou surpreendendo os repórteres na coletiva que deu na sede do clube tricolor das Laranjeiras. Isso pela sua franqueza. O treinador, que é gaúcho, indagado porque aceitou vir para o Rio de Janeiro, ele foi super sincero. Por dinheiro. Levi, quando lhe foi perguntado também o que achou do time do Fluminense que venceu o América por 1-0 no último domingo, ele respondeu: gostei mais dos que não jogaram. Outra decepção. E ainda, o que o senhor acha do plantel do Fluminense? A resposta: comum, igual a qualquer outro. E aí entra o nosso assinante, o ferroviário aposentado Rubens Leal, que é ferrenho torcedor do Fluminense. Ele disse: se o Levi acertar, a gente aplaude. Se não der certo, culpe o Levi. E olhem aí, parece que o campeonato estadual da Série B pode ter o seu início
mais uma vez adiado. Pelo menos é o que se sabia até ontem. À noite, a federação anunciou, né, que dos 9 jogos previstos para a primeira rodada da semana, estavam confirmados apenas 3. Né? Isso porque os outros 6 estão programados para estádios que ainda dependem de laudos técnicos. Isso sem contar que o São Gonçalo não começou a pré-temporada e está eliminado em definitivo do campeonato. Rebaixado à Série B, vai ter que pagar inclusive uma multa porque participou, né, da Assembleia, participou da elaboração da tabela, o seu representante. Então o clube está rebaixado para a Série B. Com isso, apenas 3 clubes, se não 4, serão rebaixados desses que vão disputar o campeonato. Mas vamos conferir os jogos da primeira rodada e aqueles que podem não acontecer. Duque de Caxias e Barra da Tijuca, estádio Marrentão, com laudos incompletos. Hoje, quarta-feira, termina o aval da vigilância sanitária, quer dizer, sem condição de receber os jogos. Por enquanto, Angra dos Reis e Itaboraí, o estádio José Toscano de Brito, só tem laudos técnicos com validade até depois de amanhã, sexta-feira. Rodada começa sábado. Campos e São Cristóvão no estádio Ângelo de Carvalho, no Parque Leopoldina. Jogo confirmado com laudos que estão em dia e valendo até julho, quando termina o campeonato. Olaria e Arte Sul pode não acontecer, como eu já disse, já que o laudo do Corpo de Bombeiros expira hoje e dentro de uma semana o da Vigilância Sanitária. O negócio está complicado. Sampaio Correia e São Gonçalo, o estádio já recebeu todos os laudos necessários, só que o jogo pode não acontecer. Aliás, não vai acontecer, porque o São Gonçalo pode não ter equipe para colocar em campo. Isso quer dizer o seguinte, não é que o São Gonçalo vai perder os pontos, está eliminado já, e nem que o outro vai ganhar os pontos. Simplesmente a equipe lá da região dos Lagos, Sampaio Correia, apenas terá folga na rodada. Barra Mansa e Audax. O estádio Leão do Sul necessita do laudo da Polícia Militar, o que pode ser resolvido essa semana, já que é o mais fácil de se obter. Né? Todo lugar tem quartel da PM e tudo mais, então fica fácil. Nova Iguaçu e Goitacás, confirmado para o estádio Jânio Moraes, sábado à tarde na Baixada Fluminense. Gonçalense Americano previsto para domingo no Mourão Filho, do Olaria. O mesmo problema do jogo da véspera, reunindo Olaria e Arte Sul. Falta laudo do Corpo de Bombeiros. O jogo pode ser transferido para Bangu. Belfort Roxo e Queimados em Caxias. O laudo da Vigilância Sanitária termina hoje, expira hoje. Mas a FERJ divulgou às últimas horas de ontem que o campeonato vai mesmo ter início no final de semana de qualquer maneira. E Adriano, rapaz, emagreceu, né, embarcou para os Estados Unidos ontem à noite, onde deve assinar contrato com o clube norte-americano. Será que dessa vez ele vai... Como é que vai se portar o nosso querido imperador, ex-imperador de Roma? Pois é. Olha, gente, Dunga falou, inclusive, sobre as ausências de Marcelo, lateral esquerdo, e de Thiago Silva nos jogos da seleção brasileira, agora pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Esse mês, o primeiro jogo vai ser em Recife, né, na Arena Pernambuco, e o outra partida, vai ser em Assunção, no estádio Defensores del Chaco, contra o Paraguai. E o Dunga disse o seguinte, explicou o seguinte, que com relação ao Marcelo, ele está com problema de contusão, e o Dunga está inclusive no exterior, em companhia de Gilmar Rinaldi e de Andrei, ex-jogador de futebol, está acompanhando os dois, e lá ele se informou com o médico do Real Madrid que o Marcelo está com problema de contusão, então ele preferiu não convocar o Marcelo. O Marcelo não vai participar desses jogos. E também o Thiago Silva. Ele explicou que o Thiago Silva seria convocado, mas o Thiago Silva admitiu que ele não quer ser convocado para ficar na reserva, para ficar no banco. Aí Dunga disse, então é problema dele. Então, por isso que ele não convocou o Thiago Silva e optou, então, por outra convocação.
Daqui a pouco nós voltamos então com o segundo bloco do programa de hoje, com Ciro Diegues, diretor do Americano, falando sobre os problemas de federação, de adiamento ou não da primeira rodada. Daqui a pouco, segura aí rapidinho, é pai e bola.